Fala aí, torcedor do nosso canal Palestra Futebol, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo repercutindo a vitória do Palmeiras 3-0 em cima do Vasco. Flaco Lopes fez 2, Vitor Roque fez 1 e o Palmeiras avassalador venceu o time carioca com 23 minutos. Com 23 minutos já estava 3-0 para o Palmeiras. Vamos reagir aí ao Everton Guimarães, Edu Dracena, o Ronaldo Giovanelli, falando aí da vitória do Verdão. Antes, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão você encontra aqui no nosso canal Palestra Futebol. Vamos aí para o debate e logo depois eu trago aí os jogos de hoje, dessa quinta-feira. Aí, ele falando então que admira o Rogério Ceni e ao mesmo tempo reclamou do gramado, o Everton também goleiro. E aí, beleza, aquele resultado já tá produzido, gente. Já foi 1-0 pro Bahia, Palmeiras já jogou de novo, venceu por 3-0 o Vasco e convenceu, mais uma vez, a dupla Flaco Lopes e Vitor Roque brilhando, mostrando entrosamento, concentração, o time muito bem posicionado. E o Diniz ficou até sem reação. O Vasco no segundo tempo, depois das trocas do Palmeiras, até teve algumas chances, mas não aproveitou. Cicinho, a gente vê um Palmeiras se fortalecendo. Cada dia mais, né? E o Palmeiras vai criando essa identificação, né? O posicionamento dos jogadores. Eu falei aqui na primeira parte do profissionalismo, né? Do Abel, que, na minha opinião, estudando as equipes adversárias bem no fundo, assim, ele consegue prever antes, né? Aquilo que vai acontecer no jogo e os jogadores executam muito bem, né? Conta com a boa fase do Flaco Roque aí, que os dois estão fazendo a diferença. Então, domingo tem, hein? Hã? Domingo. Deixa eu concentrar, eu perdi a linha de raciocínio. Não, pensa no Fortaleza primeiro. Pensa no Fortaleza primeiro. Cara precoce. Calma, Edu. E aí, Sgarbi, o Palmeiras fez uma partida de novo no Allianz Parque, com muita intensidade e bem superior ao adversário. Eu venho falando há um mês que, pra mim, o Palmeiras joga o melhor futebol do Brasil. Por isso que, quando o Rogério Ceni fala que é só ligação direta, eu discordo, né, disso. Pra mim, na minha opinião, o Palmeiras é um time que troca passe, que é muito bem treinado. E o Cicinho foi perfeito. Quando essa dupla entrosou, o Abel colocou os caras e eles entrosaram, é impressionante. E mostra como os caras têm confiança no trabalho do Abel e o Abel confia nos caras. O Flaco Lopes, há um tempinho, era pouco citado, pouco utilizado. Um cara que foi artilheiro do Paulista no ano passado, retrasado. Então, sempre foi um cara que demonstrou jovem. O Palmeiras tem 2 atacantes, centroavantes, né? Os dois jogam ali nessa mesma função praticamente. Jovens, rápidos, com bom posicionamento. Então, é o melhor time do Brasil, Você está indo contra o mito aí? Você está indo contra o mito? Porque o mito falou que era só ligação direta. Ronaldo, na minha opinião, você está indo contra o mito? Eu falo isso, o Palmeiras joga o melhor futebol do Brasil. O futebol, assistir o Palmeiras jogar é bonito. Na minha opinião. É um Palmeiras que dentro de casa meteu mais uma vez em 30 minutos 3-0. Então, assim, em 45 minutos, 3-0. Então é impressionante. É o Palmeiras, assim, que joga a bola e que dá gosto de ver jogar. Mas você rasgou o Abel aqui depois da declaração do Rogério, dizendo que o Rogério estava certo. Mas o Rogério tá certo quando ele fala sobre a questão do gramado, assim, de que é muito fácil. O Abel, quando ele perde uma partida, ele sempre desvia o foco. Esse é o meu ponto. Só que quando fala que ligação direta, só eu discordo. O Palmeiras joga bola. O Palmeiras é um time que joga bola. Não, é que na verdade o Rogério falou que achava um absurdo, não sei se foi absurdo, mas que como que uma pessoa que tem gramado sintético vai reclamar de outro gramado? É isso que ele falou, fica feio. Ele falou, fica feio. Concordo. Mas aí quando ele diz, pro Palmeiras é até melhor o gramado ruim porque ele só faz ligação direta, aí não podemos concordar. O Palmeiras, em algum momento, joga na transição, mas sabe jogar com a bola no pé e os últimos jogos mostram isso. E tem uma coisa, ontem a gente não sabia qual seria a escolha dele para o lugar do Lucas Evangelista e ele foi de Veiga. Recuou um pouco o Andréas Pereira e acabou mudando até um pouco a formatação ali e funcionou tão bem quanto Everton Guimarães. Para quem está aí? Boa tarde. Então, Renata, poxa, metade do primeiro tempo matou o jogo e, na boa, até deu uma tirada de pé. Aí foi um treino mais para desintoxicação mesmo, porque o Vasco foi presa muito fácil no início do jogo, né? O que faz com que aqui a gente avalie que a derrota do Cruzeiro para o Vasco em São Januário, que eu adoro o Vasco, adoro São Januário, mas que foi um acidente de percurso, né? Acidente de percurso, mesmo reconhecendo que teve uma discreta evolução. Palmeiras mantém o padrão, Renata, mantém o padrão. Hoje seca, obviamente, o Cruzeiro, continua de olho no Flamengo, né?
passou o Cruzeiro na tabela com um jogo a menos, então o Palmeiras também está muito vivo para essa briga. O Cruzeiro se ganha do Flamengo hoje, embola absolutamente essa ponta de cima da tabela, mas o Palmeiras assim como eu falei de Libertadores, favorito também, um dos favoritos para a disputa desse Campeonato Brasileiro. O encaixe desse time aí se dá, primeiro, pela qualidade do seu treinador, o tanto que ele conhece os jogadores, e não é só o encaixe, né? Recuperar alguns jogadores que há algum tempo estavam sendo muito questionados, os dois estão aí, a dupla de ataque foi uma dupla muito questionada recentemente, e agora a gente fala da melhor dupla de ataque, se não a melhor das melhores duplas do futebol brasileiro. Méritos para ele, que é chatão, que é reclamão, que desvia o foco, assim como a gente faz aqui, né? Quando quer desviar o foco, a gente usa dessa estratégia aqui, ele também usa lá, mas o trabalho do homem é inquestionável e ontem foi um baile, com metade do primeiro tempo resolveu o jogo. Edu Dracena, agora é a sua vez. Porque eu sempre começo pelo Edu, não é? Então vamos fazer um rodízio, uma democracia aqui. Mas o assunto Palmeiras realmente está bem resolvido no Campeonato Brasileiro e na Libertadores pelo Abel. Renata, eu vejo assim, o Palmeiras tem um futebol eficiente. Você pode ver, as chances que teve no primeiro tempo, foi lá e fez os gols. E tanto é que não criou tanto. E quando o Vasco quis jogar com o Palmeiras marcando em cima, foi o que o Palmeiras quis, que é usar as costas dos zagueiros, e foi com isso que a gente conseguiu fazer os gols. E quando você arma um time, né, você colocando o Felipe Anderson, voltando para marcar o PH, que é um dos grandes laterais hoje que a gente tem no futebol, isso acaba mostrando para o adversário, porque eu estudei você. Então eu sei que você, desse lado direito aqui do Vasco, junto com o Ryan, é um ponto forte. Então, juntamente com o Piquerez, você coloca o Aníbal fazendo a saída de 3, trazendo mais o Andreas Pereira ali para estar armando juntamente com o Veiga. Isso acabou atraindo a equipe do Vasco. E aí o Palmeiras conseguiu jogar em profundidade e conseguiu fazer os gols. E aí no segundo tempo, né, o Everton fez 2 grandes defesas aí, porque poderia ter tomado gol, porque saiu cara a cara, então cresceu na frente ali do atacante. Tem sombra, né, velho? Mas é agora isso. O Carlos Miguel o grande goleiro é aquela coisa que pega a bola do jogo. E essas 2 bolas foram do jogo. Então, parabéns pelo Palmeiras. E o mais importante de tudo do Alisson? é você manter uma regularidade no campeonato, que você perde um jogo, mas vai lá e você recupera no próximo jogo. Então, acho que valeu pelos 3 pontos e seguir no campeonato. Falando em Alisson, parabéns ao goleiro Alisson da Seleção Brasileira, que faz aniversário hoje. Vai ter homenagem? Opa! Ele vem passar o aniversário em casa, ai, se é o Neymar que vai passar o aniversário em casa. Não, o Alisson tá machucado. Machucou? Tratando. Igual o Neymar, todo mundo fala que tá machucado. E aí, Chico? Parabéns. Qual é o recado do dia? Parabéns ao Alisson, né, que já tirou foto. Olhada nos números, de novo, dessa dupla. 3 gols, 2 do Flaco, 1 do Roque, 1 assistência para o Flaco Lopes. Foram 6 finalizações da dupla, 3 chances criadas. A gente está vendo aí as ações na área do rival, né? E a nota do Bola de Prata, o Flaco fechou o jogo com 8,6. Excelente a nota dele, né? A dupla Flaco-Roque ou Vitor Lopes, né? Como vocês quiserem. É impressionante, o Palmeiras ontem resolveu a parada em meia hora. O Palmeiras volta à vice-liderança. E acho que é o que a gente falava um pouquinho durante a primeira hora, né? Mais do que os gols, claro, e enfim, é o momento certo que a dupla cresce e que vem contribuindo para o Palmeiras seguir vencendo jogos. Foi assim na Libertadores, vai sendo assim também no Campeonato Brasileiro. Enfim, no momento mais importante da temporada, o Palmeiras está dando farol alto, né? O Flamengo, é claro, é líder, tem a chance para ainda abrir mais vantagem hoje, apesar de ficar com um jogo a mais, mas assim, é o Palmeiras que, cara, não parece tirar o pé do acelerador não, viu, Jailson? O Palmeiras tem, enfim, depois que encaixou, né? Agora o problema do Abel é ir descobrindo algumas outras funções, né? Ontem, por exemplo, ele testou o Andreas Pereira ali na função de 8, né? Justamente por conta da lesão do Lucas Evangelista. O Rafael Veiga, como o Dom que destacou na primeira hora, eu até anotei, né, de curiosidade, como seria o posicionamento do Rafael Veiga, qual seria? Se ele inverteria, porque o Andreas Pereira estava funcionando bem aberto, ou se o Rafael Veiga ficaria aberto mesmo e o Andreas Pereira desceria para fazer a função de 8. E assim, o Palmeiras, logo no início, atropelou, essa que é a realidade. E o Dom que também foi muito feliz na questão da assertividade, né? Porque o Vasco dorme em 2 lances e o Palmeiras não perdoa. O Palmeiras rapidamente, aí, com muita atenção, né,
Flávio Lopes foi muito feliz no drible e depois na hora de bater no canto do próprio Léo Jardim, esperava uma chapada no outro canto. E depois aí, justamente quando a bola sobra ali para ele estava atento no lance e conseguiu fazer o gol. Né, para se antecipar e fazer o gol. Ele estava atento, ele não estava dormindo, por exemplo. Ele estava ali no meio da jogada. E nesse passe para o Vitor Roque é brincadeira, demonstra toda a qualidade. O Flávio Lopes, ele está jogando um pouco mais recuado, né? Assim, eles são uma dupla de ataque, mas o Flávio, na maioria das vezes, ele está armando as jogadas para o Vitor Roque ser o finalizador. Justamente porque o Vitor Roque tem mais explosão, né? Tem mais agilidade do que o Flávio Lopes. E o Flávio Lopes, além de toda essa questão técnica, ele está se especializando também em já tirar a marcação com um toque na bola, né? Já no domínio, ele já está conseguindo tirar a marcação e ele já levanta a cabeça rapidamente, procurando a movimentação do Vitor Roque. Então, assim, é interessante a forma que eles se completam e também é interessante a forma que eles estão se conectando, se achando, né, no campo. É bem legal isso, né? Porque a gente fala de dois jogadores em grande fase, mas muito por conta um do outro, né? É legal ver como um jogador influencia no crescimento do outro e a vida do Palmeiras passou a ser outra desde aquele jogo contra o Ceará, quando se coloca a dupla e desde então se estabeleceram. Na bronca, talvez por uma demora no entendimento do torcedor, quanto ao Abel colocar os dois em campo juntos. Mas o importante é que saiu num ponto que ainda você tem título de brasileiro e de Libertadores e o Palmeiras chega muito forte nas duas competições. E foi legal também ver essa primeira dinâmica, né, em relação a como seria sem o Lucas Evangelista. Não acho que vai ser um padrão. Até porque vai depender muito do adversário, as opções que o Palmeiras tem. A única certeza é algo que a gente até falava, né, Jailson, em outros programas. O Andrés Pereira não sai do time. Não sai. Jogando aberto pelo lado direito, trazendo por dentro, jogando como segundo volante, como foi ontem, né, com o Aníbal mais atrás. Mas ele é o cara estabelecido, mas de qualquer forma, foi muito legal pro Veiga, né? Um cara que tem lidado com a concorrência, com um momento que não é o do melhor dele dentro da trajetória no Palmeiras, mas descartá-lo seria uma injustiça com a própria história e para um jogador que é extremamente determinado, trabalhador e ontem fez uma grande partida, tanto que o torcedor aplaude. E não aplaude só pela história dele, mas porque fez uma boa partida, saindo da direita, indo por dentro. Muitas vezes o Puma, né, que dava o combate, ficava na dúvida ali e ele teve muita liberdade, inclusive em um dos gols, para ser importante. Então foram muitas boas notícias de um Palmeiras extremamente convincente. No final teve boas chances do Vasco, o Everton trabalha bem, mas muito condicionado por um jogo que com 25 minutos você tem 3-0. Então eu não consigo fazer questionamentos em relação à atuação do Palmeiras e o nível vai ser muito alto até o fim, sobretudo entre Palmeiras e Flamengo. A gente imagina uma briga ali ponto a ponto, os dois times, sei lá, passando dos 80. Sim. Para brigar pelo título. Em relação ao Veiga, você imaginar um time que se reforçou tanto quanto o Palmeiras, né? E tem agora num momento importante a dupla de ataque funcionando. Você olhar para um cara como o Rafael Veiga e imaginar que ele possa reforçar a equipe, porque vamos combinar, ele não estava sendo utilizado, né? Então, assim, você tem um reforço como ele, como se fosse uma contratação, né, nesse fim de temporada, é legal, né? Acho que tem um ponto aí. Deixa eu trazer aqui os jogos da rodada de hoje, pessoal. Pela Série A, teremos aí Vitória e Ceará, Fortaleza e São Paulo, Flamengo e Cruzeiro, pela Série A. Pela Série B, teremos Paysandu e Cuiabá, Vila Nova e Criciúma. Aí teremos ali o Campeonato Sergipano, Liga Europa, muitos jogos aí pela Liga Europa. Bolonha e Freiburgo, Vitória Pilsen e Malmo, Panathinaikos e um time aí que é até difícil ler o nome, Roma e Lille, Celtic e Braga. E tem muitos jogos aí da Liga Europa, Lyon entrando em campo também contra o Salzburg. Aí Liga Conferência da UEFA também, muitos jogos aí no dia de hoje. Copa Argentina, Racing e River Plate. Jogão, hein? Racing e River Plate hoje. Aí tem Libertadores Feminina, tem ali a participação do Corinthians, tem Mundial Sub-20. Mundial Sub-20. Os jogos de hoje aí, dessa quinta-feira, dia 2 de outubro. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos
e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal.